Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso Coletivo Bancada do Livro, aqui no programa Debate Público. Hoje, nesse vídeo, né, nós vamos estar discutindo, fazendo um resumo aqui, né, da conjuntura do mês de julho. Então, nossa temática é resumo de julho e a conjuntura brasileira em foco. Conjuntura econômica, social e política do mês de julho de 2024. Sempre aqui comigo aqui estão aqui os companheiros, o Serginho e o Cipriano, para a gente sempre fazer esse debate aqui no nosso vídeo. Vou chamar primeiro aqui o Cipriano para saudar o nosso pessoal aí, o Cipriano. Olá, Sérgio, Isaldir, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Aqui, memorando o Serginho, que gosta de trazer uma nova aí, né, Serginho? Hoje nós estamos aí na ordem do dia se há democracia ou não com Maduro na Venezuela, né? Ou, se em nome da falta de democracia, os Estados Unidos querem tomar aí essa área de petróleo ali da América Latina, não é isso? Então, dá um salve aqui para a gente, mais um dia aqui para fazer um debate sobre a nossa realidade cotidiana, para dar uma contribuição aqui a partir do Coletivo Bancada do Livro, para melhorar o lugar em que pisamos. Um salve a todas e todos e todos, como diz aí a linguagem hoje. Muito bom, bem lembrado, né? Democracia é um negócio bem complexo, né? Tem democracia de tudo quanto é tipo. Se a referência é o voto, né? Então, os Estados Unidos é o lugar mais louco que tem também, né? Onde o presidente pode ser o mais votado, mas pode não ser eleito, né? Que aconteceu com a Hillary Clinton quando perdeu para o Trump. Ela teve mais votos, mas não foi a escolhida, né? Porque lá tem um colégio, então é diferente. E a gente saudar o pessoal aí. Meu amigo Cipriano, boa tarde, Zaldir, boa tarde, Cipriano. Meu amigo Cipriano tirou eu do rumo hoje, porque, sinceramente, o Zaldir também. Os Estados Unidos, só para lembrar, eles votam 6 meses antes, eles começam a votar pelo correio, e o cara começa a vota depois da eleição, morre, e ainda continua lá. Tem voto póstumo. É algo. Aí os caras querem falar que lá na Venezuela não sei o quê. Assim, eu tenho um menino que foi meu aluno, que ele é adido cultural do Brasil há muitos anos lá na Venezuela. O dia que ele voltar aqui no Brasil, tem muito tempo que ele não vem. Quando ele voltar de novo e vir cá me contar, ver se realmente na Venezuela está ruim, aí eu concordo. Fora disso, a Venezuela está muito bem. Entendeu? Não vão querer falar. Até parece que só porque a Venezuela tem petróleo, muito petróleo de muita qualidade, e lá na Arábia Saudita, lá é uma democracia danada, né? Lá eles matam, esquartejam e põem na sacolinha e eles querem defender o quê? Um bando de maluco. Boa tarde a todos, boa noite a todos. O primeiro destaque que nós vamos dar aqui nesse vídeo de hoje é exatamente esse aqui, né? Lula lança plano safra com um valor recorde de 475 bilhões nessa quarta. Né? Lembrando que nós estamos gravando esse vídeo no dia 1º de agosto. O montante financiará a produção agrícola de 2024 a 2025, né? A safra 24-25. Para os produtores familiares, serão quase 75 bilhões em crédito. Então, esse aqui é o primeiro destaque que nós estamos fazendo aqui. Já vou encaminhar aqui já o segundo destaque, o segundo apontamento, que é exatamente a arrecadação bate recorde e cresce 9,08% no primeiro semestre. A gente vem acompanhando isso aqui, né? Todas as vezes que a gente faz a análise do conjuntura do mês, a gente vem acompanhando o progresso aqui na arrecadação. O meu entendimento aqui é simples, né? Se o governo está arrecadando, é porque está produzindo. Né? Os vários segmentos aí da produção, né? Tem também dados resultados positivos, uns um pouco mais, outros menos, mas no conjunto, né? O PIB tem crescido, a economia tem crescido e, lógico, cresce também, né, a arrecadação aqui por parte do governo federal. Então, esse é um destaque que eu acho que é importante a gente dar aqui. A gente vai fazer um comentário
em cima desses dois, e depois a gente vai apresentar os outros grupos de destaques aí que nós vamos apontando aqui. Diante disso, Cipriano, para a gente poder começar já ir aquecendo aqui, gostaria que você fizesse um comentário aí em cima desses dois pontos que nós estamos apontando aí, Cipriano. Lembrando, se tiver mais alguma questão, pode ser colocada tranquilamente. É com você aí, Cipriano. Então, Sérgio, Isaldi, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, nós introduzimos falando aí do cenário internacional, mas vamos voltar um pouquinho para a nossa realidade nacional, né? E quando a gente, sempre que cada mês a gente traz a conjuntura, isso para ver o que é que andou durante o período de um mês, que como diz o poeta, né? Um mês é o suficiente para que a Lua faça as quatro estações de movimento aí, né? Então, muita coisa anda durante 30 dias. Então, o que a gente percebe por essas duas chamadas aí? O recurso público federal destinado à agricultura, incluindo o agronegócio, né, e a agricultura familiar, e, por outro lado, o aumento da arrecadação. Duas coisas são importantes para entender as políticas públicas federais que vêm caminhando aí com o novo governo, que, por sinal, é o segundo ano, né, e o primeiro ano da sua gestão com orçamento próprio, porque o primeiro ano de cada governo é sempre o orçamento do governo anterior, que aquele que entra vai se adequar para o cumprimento das obrigações políticas e administrativas da máquina pública. E o que se percebe? Devia estar aí. O que o agronegócio, o medo do agronegócio, medo de quê? Né? Quem planta o medo aí pelas redes sociais de que o governo um novo governo do PT, a partir do Lula, iria quebrar o país novamente, como se tem essa... Não é verdade, né? Veja que o agronegócio cada vez mais sendo financiado com um grande volume de recursos para a agricultura, e a agricultura familiar, embora esteja incluída nessa parte destinada, tem um menor percentual e mantém aí uns 15%, 10%, 20% do conjunto dos recursos destinados, né? Por um lado, a análise se faz aí desse ponto, é que o agronegócio, via de regra, é para a exportação, né? E a agricultura familiar para a alimentação. Aí a crítica que se faz não é que não se destine recurso ao agronegócio, mas que se aumente o percentual da agricultura familiar para que o pequeno produtor rural, as assentadas, famílias assentadas, os assentamentos rurais, né, possam contribuir cada vez mais para a produção da alimentação para a mesa do brasileiro e das brasileiras, e também desenvolver aquele pedaço de terra para que tenha, a partir dela, uma vida com mais dignidade. É isso que a gente pede aí que na próxima destinação se aumente aí o valor para a agricultura familiar. Por outro lado, quando se fala em arrecadação que aumenta, né, Isaldi e Sérgio, o que se tem? Poderia ser duas coisas. A máquina pública se estruturou melhor, está cobrando mais, chegando aos responsáveis pela arrecadação de tributos, ou a atividade formal está aumentando, né? Pela conjuntura desse mês que a gente está trazendo aí, parece que, e também já do mês anterior, lembra que a gente vem caminhando, há um aumento aí da informalidade no emprego, porque não trabalhar aqui também, há também o aumento da produção, e como os tributos também são arrecadados na ponta ou no consumo, de certa forma, se aumentou o consumo, aumenta também a arrecadação, de modo que a gente tem a sinalização, de certa forma, positiva, né, agora estamos no meio do ano, passando aí o meio do ano de 2024, então vem sinalizando cada vez mais para um aspecto positivo da produção agrícola brasileira. Isso não desconsidera, nem retira a situação da empregabilidade no campo, que ainda é um pouco por falta de cumprimento das formalidades contratuais, como os direitos de trabalhadores e trabalhadoras, e que o agronegócio, com esse apoio do governo federal, também cumpra as suas obrigações de cumprir,
de cumprir as obrigações trabalhistas e de férias, 13º, carteira assinada, direitos previdenciários de quem presta o serviço à agricultura do agronegócio, né? Por outro lado, fortalecer mais ainda a agricultura familiar. É isso que nós podemos considerar nesse ponto aí que nós estamos trazendo para analisar a produção agrícola brasileira pelo agronegócio e o incentivo do governo federal para a agricultura familiar, tão necessários dois para o desenvolvimento agrícola nacional. Bem lembrado, né? Recebe muitos créditos e às vezes também na ponta, né? Na relação com os trabalhadores, o setor agro aí também é o setor que é mais denunciado aí por trabalho análogo à escravidão. Lembrando que outros setores também têm essa relação, mas o agro parece que é o que mais negligencia, né? As relações com os trabalhadores. Ô, Sérgio, a sua avaliação aí, por favor. Primeiro, é dizer que há todo mês, mês a mês, você tem trazido, sempre traz as coisas para a gente, melhora nos indicadores do país. Então, sempre é um indicador maior de cada dos índices que formulam a macroeconomia do país. Parece que o problema mais grave e o que é o travamento é o negócio lá do Banco Central. Para que depois, no final, a gente comenta isso mais. Sobre a questão do Plano Safra, eu tenho uma opinião peculiar, é minha, e assim, ela é bem radical nesse sentido. Por exemplo, eu acho um absurdo financiar soja, produção de soja para exportar in natura, sendo que o país poderia, até eu acho que o país poderia financiar a produção de soja, mas o esmagamento da soja ser feito no Brasil. Vendeu farelo, entendeu? Vendeu farelo. E aí o Cipriano tem razão. Nós somos defensores também de que a pequena produção ela tem que aumentar, ela está em torno de 10, 15%, ela tem que ir no menos a 30%, porque é desse pessoal que nós compramos da verdura, a carne não muito, porque a carne é uma espécie de conglomerado, então, mas é bom lembrar também, né, que nesse momento que a carne já está atingindo níveis interessantíssimos. Deu uma ribada em uns 15 dias para trás, mas já está estabilizando de novo a preços tranquilos, que dá para nossa companheirada já torrar no carvão a carninha. Eu fico muito feliz por isso. Tudo bem, eu acho que está correto, são coisas diferentes, né? E aí você acabou de colocar aí, realmente faz parte do processo de industrialização, né? Se você exporta os produtos primários ou se você exporta produtos industrializados ou semi-industrializados. Acho que você lembrou muito bem aí, Sérgio. Bom, nessa questão eu gostaria de fazer uma análise aqui, uma opinião, na seguinte questão, principalmente nessa questão aí da arrecadação. O Cipriano começou a colocar a questão, eu gostaria de colocar um pouco mais, que é essa questão do governo também ser eficiente no processo de arrecadar. Quer dizer, existe a legislação, né, ela tem que ser seguida, existe a produção, existe as taxas e principalmente os impostos aí que são cobrados aí pelo governo federal. E desse processo, né, quanto mais eficiência para arrecadar, melhor, mais vai arrecadar. E uma outra questão também, que é importante, é arrecadar também daqueles que são mal pagadores, né? Porque tem uma série de empresários, eu diria, não vou dizer que setores da produção econômica, mas empresários que têm por prática, né, não arrecadar, esperando a hora que o governo ou qualquer outro órgão, aí, seja federal, estadual, municipal, possa correr atrás, entrar com processo, tentar fazer a arrecadação via judicial, enfim. Então, tudo isso faz cobrar dos mal pagadores, né? Aqueles que, por prática, vão pagar e ficam aguardando aí o
governo federal, estadual, municipal, bater a sua porta. Então, acho que essa é uma questão. E aí, daí eu vejo um pouco que eu consigo entender da reforma tributária, que já foi aprovada, que está sendo debatida agora a implementação, acho que vem um pouco nessa direção, né, de tornar isso mais eficiente. Quer dizer, você faz uma mudança para tornar o processo mais inteligente e também, evidentemente, aumentar a eficiência no processo de arrecadação, uma vez que a legislação existe, as leis existem, né, então é necessário também ter eficiência aí para fazer a cobrança dos impostos. Então, para a gente continuar, eu vou apresentar aqui mais três slides, né, que são três apontamentos aqui que a gente vai mostrar a partir de agora. Um deles é esse aqui, ó. A Gleises, que é a presidente nacional do PT, celebra geração de empregos no Brasil, né, e diz: agora falta só o Banco Central parar de sabotar o país. O Brasil teve, em junho, de 201 mil novos empregos formais, superando os 157 mil de junho do ano passado, fazendo a comparação, e viu taxa de desemprego cair para 6,9%. Então, toda vez que a gente faz aqui essa análise de conjuntura, a gente sempre está trazendo esses dados, né, eles são sempre dados positivos, que é a diminuição do desemprego, né, o aumento do emprego. Nós falamos agora no bloco anterior sobre o aumento de arrecadação, então essas questões a gente sempre está trazendo aqui. O outro apontamento aqui que eu gostaria de trazer, que vem meio na outra ponta, né, na parte do governo. O governo vai congelar 15 bi em despesas para cumprir arcabouço em 2024, anuncia a Haddad. A revisão tem o objetivo de evitar que o déficit fique fora do previsto. Tebet disse que o encontro desta quinta foi tranquilo, porque Lula foi convencido, já estava sendo convencido de fazer o corte. Sobre essa questão aqui, lembrar que esse corte, ele, pelo que foi noticiado até agora, ele vai pegar aí forte na saúde. Por outro lado, também assim, mas vai cortar a saúde. Mas, de certa forma, faz sentido, porque a saúde também é o que mais é afetado por aquelas emendas dos parlamentares, né? Até um pouco tempo chamado de orçamento secreto, aquelas emendas que enviam para a cidade dos seus padrinhos políticos, aí, afiliados políticos, melhor dizendo, né? Então, também, a saúde é o mais visada, assim, por esses parlamentares que enviam essas emendas, né, com o intuito aí de estar burlando o processo, né, e tentando levar proveito próprio. O outro apontamento aqui para a gente fazer nesse bloco é esse aqui, ó. Falha em sistema cibernético gera apagão global. No Brasil, bancos têm instabilidade e voos atrasam. Mas eu trouxe isso aqui exatamente porque essa questão foi uma questão impactante, né? Um dia aqui que praticamente parou, né? Assim, é claro, tem que deixar bem claro que não é uma questão. A manchete aqui fala que é global, mas não é bem assim, né? É principalmente os sistemas e os países que tenham um forte uso da Microsoft, porque foi um problema de atualização de segurança de uma empresa que trabalha para a Microsoft com segurança, e essa atualização gerou esse apagão, mas em quem? Em softwares, em empresas, né, que têm seus sistemas gerenciados aí através da Microsoft. Se eu for, por exemplo, na China, bem pontual, né, porque não utiliza a Microsoft. Não é uma questão tão global assim. Bom, Cipriano, os últimos três apontamentos aí, né? Gostaria que você fizesse aí a sua avaliação aí, ou análise. Então, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, aqui a gente pode considerar em dois momentos, né? Primeiro momento, as primeiras apontamentos aí, ou chamadas, né? Que caminham para quê? Que vai na continuidade da fala anterior,
o que se vê, se aumenta a produção, se aumenta o consumo, se aumenta aí toda a cadeia, vai melhorando, né? Então, o sistema de empregabilidade, e fazendo uma conexão dessa análise de conjuntura de julho com a do mês passado, a gente vê que vem uma sequência, né, de caindo o índice de desempregos no Brasil. E quando se considera aí os últimos 10 anos, né, a partir dali do 2016, ali 2014, quando tem um processo ali que vem do impeachment da Dilma Rousseff, aí vem toda aquela caminhada, aí o que se vê é uma caminhada política com o desenvolvimento econômico e a apresentação da empregabilidade, e vem sempre caindo, aumentando o desemprego, né? E por outro lado, que a gente vê também, havia ali, quando se fala aumenta a arrecadação, quando fala essas, havia ali também o orçamento, uma apropriação, inclusive, de recursos destinados para os precatórios. Então, havia uma política de cada vez mais sucateando os recursos e diminuindo o orçamento. E quando se compara, né, Sérgio e Isaldi, amigos e amigos do Coletivo Bancada do Livro, o percentual que vai ser de congelamento do orçamento em relação ao total do orçamento público federal é quase nada, né? Representa muito pouco, embora se diga aí que 15 bilhões seja um valor elevado em termos de monetários, né? Mas considerando o impacto no orçamento integral, é quase nada. E como você disse, né, Isaldi, trouxe aí, nós tivemos uma reorganização do orçamento público com essas emendas parlamentares aí, que chamava orçamento secreto, que ainda perdura, ainda tem os resquícios disso, que uma grande parte dos recursos destinados à saúde e são também apropriados pelas emendas parlamentares e que, de certa forma, vão chegar, deveriam chegar, espera-se que chegue, né, que não se perca no caminho, aos municípios, né, para dentro desse sistema federativo que é o SUS, possam chegar lá para resolver as questões de saúde locais, como é o caso aqui nosso mesmo, né, aqui em Uberlândia, quando nós estamos falando hoje, nós temos uma grande dificuldade, né, na estrutura da saúde pública, principalmente no meio rural, né? Então vamos ver se aí os parlamentares que canalizam recursos para Uberlândia e para outros municípios cheguem também para complementar essa retirada do orçamento, que é tão pouco quando se considera o volume total do orçamento público brasileiro. Em relação aí ao apagão da internet, a gente já falou em outros momentos, né? O que há? É uma concentração da fonte de geração das informações. Duas ou quatro, três poucas empresas mundiais concentram, né, os dados para distribuição da participação na automatização, ou seja, na informatização da sociedade em todos os sentidos, seja das estruturas públicas, das organizações internacionais, da produção de bens e serviços, na própria indústria, no comércio e prestação de serviços. Então, de tal forma que qualquer um erro, qualquer uma falha no sistema dessas empresas causa um impacto mundial, né? Parando o sistema como um todo. Quando era a fábrica do chão de fábrica, né, Zaldi? O produtor, o trabalhador, para descansar um pouco, quebrava ali, às vezes, quando se quebrava um fio de alguma coisa, da máquina, da série de continuidade da produção, era aquela empresa que parava. Hoje, pelo sistema automatizado da sociedade como um todo, né, da produção, prestação de serviço, o que se percebe é que há uma quebra em toda a rede mundial. Isso é um prejuízo mundial em todos os setores, o que decorre da concentração dos serviços prestados em comunicação e automatização da sociedade como um todo, e que reflete em todas as localidades. E o Brasil está inserido nessa situação e sofreu aí as consequências, os reflexos desse apagão que se teve aí durante esses dias próximos passados, né? Concentração, tem poucas empresas aí, você citou quatro empresas, na verdade acaba sendo quase que menos do que isso, né? É verdadeiro monopólio. Pode até se estender como é mais uma empresa, chamar de oligopólio e tal, mas realmente essas empresas controlam
o processo mesmo produtivo, tendo em vista a automatização, né, existente nas fábricas. Você me lembrou aí, né? Para uma fábrica, agora para o sistema inteiro. E também tem aquela questão que a gente lembra, né? Coloca a culpa no sistema. Aí a culpa do sistema tipo, parece a mesma coisa de falar que a culpa é de ninguém. Ô, Sérgio, a sua avaliação aí, por favor, esses mais apontamentos que nós fizemos aí. Jorge, você acabou de falar o que eu ia dizer. Toda vez que estraga uma máquina na fábrica, o culpado é aquele rapaz que está segurando lá, o trabalhador. Então, é mais ou menos por aí. Esses apagões, na verdade, são sistemas meia-boca, não vai achando que, por exemplo, que lá fora do Brasil também é muito milagrosamente milagre, que não é. Deu? Então, quando dá algum problema, o problema é genérico, geral para todo mundo. Até a rede brasileira foi, como você disse, foi a menos afetada. O que realmente nos importa nesse momento é, primeiro, isso é um indicador assim, eu que sou uma pessoa dura com o governo do senhor Luiz Inácio, os índices de empregabilidade estão avançando. Se comparado com o governo anterior, a diferença é de 3%. É muita coisa, muita coisa. E quando há empregabilidade, significa que a economia está andando. O comentário que vem no próprio chamado aí já diz tudo. O problema é que criaram um monstro, o Banco Central travando todos os indicadores. Bom, nós estamos indo aqui já para os finalmente aqui, podemos dizer assim, do nosso vídeo, né, da nossa análise aqui da conjuntura do mês de julho. Eu vou apresentar aqui mais 2 slides para a gente poder já ir fechando aqui a nossa discussão. Lembrando que ainda tem mais um bloco ainda para a gente encerrar, mas já estamos aqui no nosso penúltimo bloco e a discussão, os apontamentos que nós vamos fazer aqui agora é exatamente esse aqui. Apostas movimentam 1% do PIB e se destacam no contexto econômico brasileiro. Proporcionalmente, o mercado de betting no Brasil supera os Estados Unidos. Então, essa é uma questão que a gente já vem discutindo aqui, né, em outras oportunidades, falando sobre essa questão. Nós fizemos até programas aqui específicos para discutir essa questão das apostas, e isso vem só aprofundando, né, principalmente agora que já está tendo condições jurídicas, vamos dizer assim, ou a palavra que eles gostam, né, segurança. Então, tem segurança jurídica, então as empresas estão investindo cada vez mais, e aí cresce, né, a aposta no Brasil acaba se tornando significativo aí, entre aspas, para a economia brasileira. Aí o outro também que tem a ver com isso, né, com essa questão, Exército cria cartilha e adota terapia para afastar militares das bets. Força teme que dívida com apostas reflita na atuação de praças e oficiais em missões ou infle estatística de suicídio. Fábio e Marinha também tratam do assunto. Então, mostra que nós já discutimos isso, né, como vício, nós discutimos isso como importante para a economia, mas também é uma questão que trata-se de vício também e cria, né, a expectativa da pessoa de ganhar dinheiro fácil, né, e tem todo um esquema aí também de influenciadores, né, mostrando como que é fácil ganhar se seguindo essa ou aquele método, né? Então, mas isso na verdade não é a realidade, né? A realidade é que é um sistema para tirar o dinheiro aí dos trabalhadores. Então, a gente está vendo aí como que o Exército também está tentando se prevenir. É claro que não tem como proibir, você não pode apostar, isso é praticamente impossível fazer isso. Mas, por outro lado, é importante proibir, principalmente que isso afete, né, a carreira. Imagino que as empresas também devam se preocupar com isso, né, como isso vai afetar no processo produtivo, as escolas, como que isso vai afetar na educação, né? Então, aí, claro, como isso afeta também diretamente nas famílias, como que isso vai impactar cada vez mais, né, e exigir cada vez mais um processo aí de educação mesmo, né, para sair aí
desse buraco aí, digamos assim, que é o vício em aposta, o Cipriano? Então, Isaldi, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, nós já tratamos desse assunto aqui como a jogatina brasileira, a fé, né? A fezinha do dia a dia, que vai desde a rinha de galo, passa pelo jogo de sinuca, truco, qualquer espaço, até a institucionalização pelo próprio Estado brasileiro, com os jogos oficiais, hotéis, desportivos, e assim vai. E como isso é a questão dos jogos de apostas a partir do sistema Bet de futebol, chegou ao esportivo, chegou ao Brasil vindo de fora, né? E como isso funciona como uma forma de enriquecimento daqueles que bancam esse serviço, daqueles que estão envolvidos, as figuras públicas do esporte hoje, até da mídia também, que ligada ao esporte, quando eles veem a propaganda na mídia oficial, como isso é colocado, né, para iludir a ilusão da população de um modo geral. E o jogo, o vício como qualquer outro vício, como se diz aí no jogo da filosofia, aquilo que passa, que excede o equilíbrio, né? O equilíbrio ele passa a ser uma doença. E não é diferente, assim como acontece com outros tipos de vícios, que a gente fala o alcoolismo, tal, são a droga, mas também no jogo isso traz uma consequência principalmente do ponto de vista individual, daquele que está diretamente inserido, como também do ponto de vista particular da família e coletivo, né? Da convivência. Isso que é o desafio maior, para que isso não chegue ao adoecimento geral, particular, né, de grupos, e nas forças de segurança pública exige sempre um equilíbrio, né, dos agentes públicos que estejam psicologicamente saudáveis para o exercício da atividade, que já é uma atividade de risco, e que exige o equilíbrio psicológico. E se inserindo e contraindo esse tipo de vício, torna-se um risco para a atividade, como está sendo reconhecida aí pelas forças de segurança nacionais, né, que são as Forças Armadas, começando pelo Exército aí, mas também pode estar presente em todas as forças de segurança envolvidas dos estados brasileiros, né, as polícias militares, as polícias civis, a própria estrutura do judiciário, que faz parte, de certa forma, né, da organização da segurança pública, de modo que isso é necessário ter, né, como se tem em outros países, ter uma forma de conter, uma forma de educar para a participação no jogo sem prejudicar a saúde, que é um grande desafio, até pela ilusão que se tem, né? Eu, você, qualquer pessoa é facilmente levada de investir um pouquinho e retirar uma grande quantidade para resolver situações particulares, financeiras, familiares, coletivas, quando na verdade não é isso que ocorre. Daí que fica aí a nossa sugestão das pessoas que estão envolvidas com isso, né, que têm o jogo, né, como algo que é compulsivo, né, buscar os tratamentos e as instituições, como está sinalizando aqui as Forças Armadas, tem essa responsabilidade por aqueles que integram as suas corporações. E assim também em outros espaços, né? A religião, as terapias coletivas, tem que se envolver para que isso não se torne uma doença nacional. Já estamos sendo atingidos por tantos outros reflexos, né, de doenças psicológicas que levam ao suicídio, levam a também, pode ser daqui a pouco, começar aquelas loucuras, né, de chegar em espaços públicos, em vinganças coletivas, e com aquela política de armamento da população que tivemos no governo anterior, isso é uma válvula de escape que pode funcionar como um dano para a coletividade. Então, é essa que fica a necessidade de adotar isso como política pública, né, de saúde pública, para que a população tenha o seu equilíbrio emocional retomado e possa, né, não é proibido fazer a sua fé, mas que ela não seja um instrumento de domínio psicológico individual, coletivo e familiar. Perfeito, acho que foi bem colocado. E aí, Serginho, tem essa questão aí, né? Já é 1% do PIB, mas na outra ponta também
né, afeta diretamente as pessoas. E aí, no caso, imagine se o Exército já está tomando essa posição, e até é elogiável que o Exército tome essa posição, né, imagine que isso já reflete nas Forças Armadas. Né? Então, quer dizer que eu acredito que eles não estão se prevenindo. Né? Isso é uma reação ao que já está acontecendo, né, Sérgio? Eu hoje li numa desses jornais aí que o governo vai lançar uma cartilha do jogo consciente. Eu vou desenvolver aqui um raciocínio que é uma análise de conteúdo mais profunda, mas eu vou generalizar. O modelo capitalista ele impele às pessoas o, a competitividade. Ele é nato do modelo capitalista. Então, é por isso que esses jogos são a pessoa chegar a um passo. Por exemplo, sou o ponto fora da curva. Para mim, tanto fazia ganhar ou perder, eu nunca perdi meu tempo, a minha paciência, e mesmo como torcedor, nunca perdi meu tempo, minha paciência, ganhar ou perder. Mas o conjunto da sociedade, ou seja, 90, 95% da sociedade é competitiva. E isso é do modelo. E por ser do modelo, aí a coisa vai pegar, porque esses jogos chegam em todas as casas, em todas as portas. Tudo que você vê hoje tem escrito bet. Tudo. Tudo. É quase que eles tiram para a novela, para pôr um bet, para o futebol, no meio do jogo. Para o jogo aí um pouquinho, vai tomar uma água ali que eu vou pôr o bet. De tanto que isso é uma loucura. Porque é um veio de dinheiro muito fácil, entra em todas as casas, via telefone, via computador, é uma loucura. Eu acho que o governo já está aí, como você bem disse. Para o Exército tá tomando, as Forças Armadas estão tomando essa atitude, é porque a água está batendo, já não é no pé, não, está batendo para cima da barriga já. Focado, né? Acho que essa é a questão, tá aí no conjunto aí, né, das práticas capitalistas para poder realmente retirar, né, do trabalhador o seu poder de compra, né? Se o sistema capitalista exige que o trabalhador pague o transporte, né, que o trabalhador pague o lazer, que o trabalhador pague cultura, que o trabalhador pague aluguel, que o trabalhador pague pela comida, enfim, pague por tudo aquilo que consome, né, ainda vai tirar mais ainda do trabalhador, né, dessas questões, que é o jogo, outra hora quer chamar isso de lazer, né? Ou seja, então, de todas as formas, retirar o dinheiro das mãos dos trabalhadores. Como eu disse, está faltando dois blocos, nós temos mais um bloco aqui, que é uma questão também que a gente sempre traz aqui nas nossas análises de conjuntura, que é essas questões aí ligado à extrema-direita. Né? Então, vou trazer mais um slide para a gente encerrar, exatamente em cima dessa questão. Né? Só mais um minutinho. STF derruba legislações estaduais e municipais ligadas a pautas de costumes e à extrema-direita. Entre as medidas derrubadas estão a flexibilização do porte de arma, a proibição do uso de linguagem neutra e o ensino de temas relacionados ao gênero. Então, só para dar um exemplo, né, de como isso é geral, aqui em Uberlândia nós tivemos há pouco tempo, né, a aprovação pela Câmara Municipal de uma legislação que desobriga os pais, né, de apresentar, quando for fazer a matrícula de seus filhos ou renovar a matrícula de seus filhos, o cartão de vacina, né, que era uma forma de liberar, digamos assim, né, que os pais não vacinassem as suas crianças, né? E isso tem um reflexo aqui na cidade mesmo, nos dias, nós vemos isso nesse mês, onde a prefeitura está fazendo campanha exaustiva para poder convencer as famílias a levar as crianças e também os adultos a completar a vacinação. Então, agora a prefeitura viu que deu um tiro no pé concordando com o que foi aprovado anteriormente aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, né, que foi a liberação, digamos assim. E agora está correndo atrás aí dos pais, fazendo campanhas, indo em escolas, colocou um posto de atendimento no principal
terminal de transporte público aqui de Uberlândia, enfim. Então, mostra que ser mostra que ser, entre aspas, aí, liberal nessas questões é um prejuízo à saúde da população. Né? E aqui o texto também chama atenção, só para encerrar, né, que tem também estados aí que tentando flexibilizar o uso de armas, outros aí essa história aí da questão de gênero nas escolas, né? Então, assim, tudo isso são tentativas, né, de estabelecer esse entre aspas, projeto de costumes aí da extrema-direita, que, na verdade, acaba ferindo a liberdade. E eles que são tão sediciosos aí e defendem tanto a questão da liberdade, mas, por outro lado, acaba cerceando a liberdade, né, de que ter uma educação libertadora, de ter uma educação livre, enfim, eles estão o tempo todo, né, a extrema direita aí atacando principalmente as escolas e o sistema educacional. Ô, Cipriano, eu antecipei aqui no comentário aqui, e você já pode fazer aí a sua observação nesse nosso último apontamento aí, ô, Cipriano. Então, Isaldi, Sérgio e amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, essa agora é muito boa para a gente ir pensando que os últimos anos, né, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira caminhou a partir desse acirramento, ou seja, da polarização, né, política e social, que chegou às famílias, chegou à institucionalidade. E aqui eu queria lembrar sobre a organização do Estado brasileiro a partir da sua própria Constituição, que traz aí o sistema de como se adapta nas competências legislativas. Levando esse processo do debate do acirramento, da polarização, a extrema-direita, principalmente, trazendo aí as pautas de costumes, para fazer esse debate contra se dizendo, se opondo à esquerda, né? O que se tem? Os municípios em alguns estados, vários municípios em alguns estados brasileiros, trouxeram para si a competência legislativa que não lhes cabe. E é isso que vem essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, é o órgão constitucional responsável para fazer, do ponto de vista do judiciário, a adequação da estrutura organizativa e legislativa do Estado brasileiro, pelas federações, estados e municípios, com a Constituição Federal. E desde quando surgiu esse movimento, caminhava para isso mesmo. Um controle, uma decisão desse controle pelo Supremo Tribunal Federal, não abrindo mão da sua competência de guarda, né, da Constituição e de adequação, como diz aí, né, Sérgio e Isaldi, tem um filósofo do direito que chama Hans Kelsen, que ele trata justamente disso, de que a Constituição de cada Estado, considerando assim o termo Estado-país, ela que é a norma superior e que organiza toda a legislação, seja essa aprovada por cada ente federativo, de acordo com cada Estado, ou seja também as normas internas, regulamentos, resoluções, como estamos agora na época das eleições. Ou então as resoluções do TSE, elas só se submetem à regra de constitucionalidade e tem toda uma cadeia, né, de adequação das normas. E essa decisão hoje, aí, que nós estamos analisando hoje, nada mais é do que colocar as assembleias legislativas, os municípios e as câmaras municipais dentro da sua função legislativa, ou seja, elas não podem legislar dentro daquilo que não lhes cabe, ou desrespeitar os princípios constitucionais, e aí que de modo geral, essa decisão vem colocar regulamentar e estruturar, rejeitando todo esse conjunto de regras, como você bem citou aqui, no caso de Uberlândia, que criou aí umas normas contra o ensino, né, de gênero na linguagem, que agora tem o gênero neutro, né, a linguagem neutra, não, proibindo no âmbito do território municipal. Não só Uberlândia tem feito isso, né, os Aldir e Sérgio. Então, até para a gente ir caminhando, como nós estamos nesse ano, né, na renovação
dos poderes legislativos municipais, das câmaras de vereadores e vereadoras, e também o executivo pode querer partir para isso. Então fica aqui ao eleitorado nacional em cada município, né, dar uma lida sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, olhar aí e também observar no conjunto das candidaturas que estão se apresentando, se ele tem essas pautas, né, de colocar como uma das suas atribuições, caso seja eleito, fazer esse tipo de debate legal, se colocando para além do que são as competências locais, legislativas. É muito bom trazer essa matéria, eu acho que é isso bom para a gente fechar a nossa reflexão de hoje, abrindo para esse convite, né, à população local, aos municípios, e de modo particular, mesmo específico, às eleitoras e eleitores que vão escolher as câmaras de vereadores e vereadores, prefeitos e prefeitos para essas eleições, para que eles se apresentando esse tipo de projeto, desde logo não sejam nem recebidos nas urnas com o voto ou a aprovação de cada eleitora e cada eleitor. É isso que a gente tem que considerar, dizendo que está correta, né, essa decisão do Supremo Tribunal, reorganizando e rejeitando esse tipo de norma e fortalecendo o debate democrático e as competências legislativas de municípios, estados e União, que tem que se adequar ao princípio máximo, aos princípios maiores que estão na Constituição Federal, que é a regra fundamental do Estado brasileiro. Você fez aí um alerta importante. Eu gostaria só de fazer um apontamento aqui, Sérgio, antes de passar para você, é que essa questão, principalmente essa questão nas escolas, né, fazer a discussão de gênero e tal, isso é anterior ao primeiro mandato do Bolsonaro. Quer dizer, isso não é novo, né? Na época, eles resumiram isso chamando que eles exigiam e queriam aprovar a lei na nível nacional, que chamava de escola sem partido. Então, veja que isso não é novo, né? A extrema-direita está sempre investindo aí nessas causas que nós vamos chamar aí de causas de costumes. Ô, Sérgio, a sua avaliação, então, nesse nosso último slide aí, Sérgio. Vou passar para agora, desculpa, meu Cipriano e Zaldir, que eu realmente, a única análise que dá para fazer é brincando. Quando o pessoal discutiram aquela história da escola sem partido, havia em algumas pessoas que mesmo que lidavam com educação, mas que infelizmente não tinham uma formação de conteúdo, que diziam assim, não, a pessoa tem que ter o direito de ser neutra. Introduziram dentro do debate o neutro. Tem o 110, 220 e o neutro. Para você ver o embate da loucura. Que alguém é possível ficar neutro. Como se a gente não compreendesse na questão filosófica que o neutro é uma negação e sempre vai fazer parte de um lado. Então, parece-me, por exemplo, as coisas andaram. Aqui em Uberlândia sempre foi normal isso, desde os tempos que eu aprendi a mexer com política, que aqui em Uberlândia é um lugar onde eles gostam de inventar a roda. O Isaldir sempre dizia o seguinte, diz ainda o seguinte, eu nunca esqueço do Isaldir. Os caras vêm cá, discute, mas quem decide é em Belo Horizonte e Brasília. Sempre o Isaldir falava essa coisa para dizer que o seguinte, às vezes bem uma expressão da brincadeira que a gente fala que é o tupiniquim. Essa questão do gênero, isso está realmente assim, excedendo os limites. Porque todo mundo acha que tem uma ideia sobre isso, que tem um conhecimento sobre isso. Então, está ficando complicado. E, Isaldir, eu só lembrei de uma coisa interessante, da desistência do presidente dos Estados Unidos, mas deixa para outra semana, né? Que eu achei que isso também faz parte da gente fazer uma gracinha, né? Um debate disso. Mas não vou fazer piada hoje. Deixa para a próxima semana, Cipriano. Um abraço, meus grandes amigos, Isaldir e Cipriano. Feliz demais de fazer o programa com vocês.
Você colocou essa questão, é porque a gente sempre prioriza aqui mais o enfoque do Brasil, né? Por isso a gente não traz essas questões, mas a gente vai ter também que comentar sobre isso. Pois bem, agradecer aqui muito a companheirismo aqui, né? Agradecer muito aqui a presença do Serginho, do Cipriano, que está sempre comigo aqui, a gente fazendo o nosso debate público, sempre trazendo algumas questões aqui que a gente acha que é relevante e está discutindo aqui no nosso canal, no Coletivo Bancada do Livro. Lembrando que hoje o nosso propósito, né, de fazer aqui um resumo de junho, a conjuntura brasileira em foco, a gente sempre faz isso, né, traz a cada mês uma análise da conjuntura, apontando aqui questões, e eu acho que nós demos conta de fazer isso, né, de uma apanhada aí das questões políticas, né, das questões econômicas, e falamos também um pouco aí das questões sociais. Eu acho que nós conseguimos dar conta aí desse resumo, vamos dizer assim. Eu acho que isso foi bastante positivo. E antes de agradecer aqui a todos e todas, trazer aqui o Cipriano para as suas considerações finais aí, e essas pedidas, Cipriano. O Serginho já aproveitou e já fez. Então, Isaldi, Sérgio, só que eu gostaria só de trazer aqui uma consideração, que nós já estamos aí há algum tempo fazendo esse tipo de análise de conjuntura mês a mês, e veja que essa de hoje ela foi um pouco até leve, né? Leve, assim, do ponto de vista da pressão para nós, que fazemos essa leitura. Isso vem porque nós passamos por momentos aí que as análises de conjuntura é uma verdadeira guerra de nervo, né? E hoje a gente está trazendo as sinalizações, coisas que vêm, ainda não é o ideal, mas vem sinalizando que o Estado brasileiro começa a entrar nos eixos. Foi uma boa análise de conjuntura hoje, que traz o resultado aí da caminhada da própria sociedade brasileira, que vai entrando nos eixos aí pela essa nova formatação de governo. Espero que isso avance. Falta avançar ainda na Constituição do Congresso Nacional, que começa pelas câmaras legislativas. Esperamos que aí, nesse processo eleitoral municipal, haja uma boa renovação das câmaras locais, para que em 2026 haja renovação das Assembleias Legislativas Estaduais e do Congresso Nacional, no sentido de avançar nas melhorias dos direitos e das condições de vida da população brasileira, que vive sofridamente o cotidiano da sua existência, né? E deixar aí o nosso abraço fraterno, né? Sempre aquela necessidade da gente construir entre nós solidariedade cada vez mais, e a esperança de que cada dia que venha para uma nova transformação, para melhorar o local, a vida de cada pessoa, e coletivamente, que a coletividade estando bem, os indivíduos também terão uma vida mais confortável e mais digna. É isso que a gente espera como resultado do nosso trabalho que a gente faz cotidianamente. Não é isso mesmo, Sérgio, Isaldi, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro? Exatamente, aproveitar aqui para agradecer muito as pessoas que acompanham o nosso Coletivo Bancada do Livro, a gente sempre pedindo as pessoas se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso conteúdo, né, curtir, é assim que vocês nos ajudam, uma vez que o nosso canal ele é mantido aqui por nós mesmos, né, nós temos atividades ao vivo aqui todos os dias e colocamos sempre esse vídeo uma vez por semana, então agradecer muito aí a todos e todas que nos acompanham. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo